Tudo bem? Hoje vamos dar sequência à nossa série de partidas sobre os campeões baianos. O campeão de hoje será a lenda Francisco Marota. Esta partida foi jogada em 1944 contra a lenda do xadrez pernambucano, o campeão brasileiro Luiz Tavares. Vamos ver como Marota, jogando com as peças pretas, venceu a partida para o campeão brasileiro. Temos E4, jogado por parte do Luiz Tavares. Marota respondeu com E5. E aí temos cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Rui Lopes, a abertura mais forte que existe, jogada com o peão do rei. Por que ela é mais forte? Porque ela já inicia a partida exercendo pressão sobre o peão central e, acima de tudo, com o cavalo atacando E5, com o bispo pressionando o cavalo de C6, que é o defensor deste peão central. A6, temos a defesa morfe, bispo em A4, cavalo em F6, roque, bispo em E7, torre A1, B5, bispo em B3, D6. Até o momento, temos lances teóricos sendo jogados. C3, cavalo A5, bispo C2, C5, D4, dama C7, H3, evitando a cravada do bispo em G4, roque, cavalo de BD2. E continuamos dentro da teoria com uma sequência típica. Ambos os lados têm os seus planos para seguir. As brancas com cavalo de BD2 têm o objetivo de chegar à casa F1 e desta casa alcançar a casa G3 para tentar controlar F5 ou a casa E3 para controlar D5 e F5. As pretas jogaram com bispo D7, existia também a possibilidade também de cavalo na casa C6, bispo na casa B7 e outras. Ou seja, é uma variante ainda teórica, os lances executados são bastante conhecidos. Cavalo F1, cavalo C6, já tentando exercer pressão central, forçando as brancas a tomarem uma decisão agora, ou promover trocas no centro, ou cerrar o centro, fechar o centro. Aqui, Luiz Tavares decidiu jogar D5, cerrando o centro do tabuleiro. Ou seja, após o centro estar cerrado, a partida vai seguir pelos flancos, pelas laterais, pelas alas. Vamos ver como ambos vão dar sequência a seus planos típicos para as brancas e para as pretas. Cavalo D8, lance comum dessa posição. G4, com este objetivo, o campeão brasileiro tem como ideia típica da posição jogar cavalo G3, rei H2 ou rei H1, transferir as torres para a coluna G e pressionar o roque de seu adversário. Marota respondeu com imediato cavalo E8, lance típico também da posição. As pretas precisam atacar pelos flancos, pelas laterais do tabuleiro. Com cavalo E8, Marota aguarda o plano de G6, seguido de cavalo G7 e, se possível, F5. Ideia típica da defesa índia do rei, que pode ocorrer em posições como estas, que se assemelham à defesa índia do rei antiga. Vamos ver aqui como seguiu. Cavalo G3, G6, que também, além de permitir a ida do cavalo G7, retira casas importantes do cavalo de G3, como F5 e H5. Rei H2, cavalo G7, torre G1, rei H8. Marota se antecipa à ideia de bispo H6, respondendo com torre G8, melhorando a posição de sua torre. Passem a observar agora como ele vai manobrar muito bem as suas peças no tabuleiro para conseguir contra-ataque na ala do rei. Dama D2. Uma outra opção também aqui para Luiz Tavares era dama E2, deixando a casa D2 à disposição do seu cavalo. Com dama D2 ele retira esta casa que poderia ser importante para o seu cavalo que está em F3. F6. Com a ideia de cavalo F7 atacando o bispo de H6. Torre G2, querendo dobrar as torres na coluna G ou passar a torre de A1 para H1. Cavalo F7, bispo em E3, torre de A F8. Observem como as peças pretas estão muito bem colocadas na posição. Observem como o Marota manobrou muito bem suas peças nesta partida. Luiz Tavares jogou torre H1, dama C8, temos rei G1, neste caso, liberando a casa H2 para uma de suas torres, provavelmente a torre de G2. F5. Observe que após dama C8, as pretas estão preparadas para contra-atacar na ala do rei e contra-atacam com F5.
Observe agora que as peças brancas não estão muito bem colocadas, ou seja, a condução do campeão brasileiro acabou falhando na sequência de jogadas e principalmente quando ele respondeu inicialmente com dama D2, tirando deste cavalo uma casa extremamente importante e descaracterizando alguns planos da posição. E toma F5, G toma F5. Observem agora que existe a ameaça de F4 na posição, mas as brancas respondem com torre de G2, H2. Obviamente, se F4 neste momento, teremos como resposta do Luiz Tavares simplesmente dama D3, pressionando o peão de H7, possivelmente ganhando a partida. Aqui, Marotta obviamente não jogou F4 e respondeu com C4, retirando da dama do seu adversário a casa D3. Aqui nesta posição, Tavares respondeu com bispo em B1. E se mais uma vez o adversário responde com F4 com garfo, teremos como resposta dama C2, mais uma vez pressionando H7. Obviamente, Marotta respondeu com dama B7, não jogou F4. Temos rei F1. E4, ganhando espaço no centro do tabuleiro, atacando o cavalo de F3, limitando as ações do bispo que está em B1 e cedendo a casa E5 para o cavalo de F7. Após cavalo E1, temos bispo H4, pressionando o cavalo de G3, cavalo em E2. E agora as pretas jogam cavalo E5. Observe neste momento a excelente colocação das peças pretas em relação ao posicionamento das peças brancas. As pretas, neste momento, têm um jogo muito superior. Vamos lá. Bispo F4. Marotta responde com cavalo em D6. Observem que ele deixa à disposição do adversário o peão de D6. Mas, ao mesmo tempo, a dama de B7 pressiona D5. Vamos lá. Seguimos com bispo em D6, torre em D8 e dama H6 por parte do campeão brasileiro, Luiz Tavares. Dama H6 atacando o bispo de H4 do Francisco Marotta. Marotta respondeu com o bispo em E8, deixando a torre de D8 também pressionando o bispo branco que está em D6. E se agora a dama captura H4, vamos ter a captura do bispo que está em D6. Nesta situação, Luiz Tavares respondeu com cavalo em F4, propondo a troca dos cavalos, ou seja, o cavalo de F4 para o de D3, tentando reduzir a ação do cavalo, que está realmente molestando a posição das brancas. Temos dama B6 por parte de Francisco Marotta. Agora vamos ter a pressão do cavalo de D3 sobre F2, do bispo que está em H4 sobre F2 e da dama agora que está em B6. Praticamente forçou o movimento. Dama captura H4, temos dama captura D6, cavalo de E1, G2. Observem que, se as pretas tentam jogar cavalo captura F4, teremos o óbvio após cavalo toma F4, dama captura F4, dama capturando D8 nesta posição. Obviamente, após cavalo de E1, G2, Marotta seguiu com bispo em F7, liberando a ação da torre de G8 para a proteção da torre de D8 e também exercendo pressão sobre o peão de D5. Bispo captura D3, tomada de decisão do campeão brasileiro Luiz Tavares. Captura D3. Observem que agora a coluna E vai ficar à disposição das torres de Francisco Marotta. G5 jogado com a ideia de G6, mas aqui temos torre de G8. Marotta controla pacientemente a coluna E. Cavalo em E3, fechando a coluna, e D2, um lance muito forte na posição por parte do Marotta. Rei E2 em resposta de Luiz Tavares. Temos bispo finalmente capturando D5, recuperando o peão e já entrando de maneira decisiva em jogo. G6 jogado por parte do campeão brasileiro, mas a resposta do Marotta também é muito simples. Bispo em G8. Torre D1. E agora vamos ter torre E4. Observem que é um lance decisivo e forte. Crava o cavalo e ameaça o seu ganho. Nesta situação, o campeão brasileiro tentou rei F3 e Marotta finaliza a partida de maneira muito fina com torre capturando F4 cheque, vencendo o jogo. Se dama captura F4, como seguiu, bispo em D5 cheque. E neste lance, após bispo D5, o campeão brasileiro decide abandonar a partida, pois se responder neste momento com cavalo captura bispo, teremos dama captura D5 cheque
E observem bem que se agora temos rei na casa G3, cavalo H5, ganhando a dama. E obviamente vocês poderiam pensar em rei E3. Teríamos como resposta torre E8 cheque. Observem que o próximo lance será mate, pois se dama E4, teremos, os próximos lances serão, peço desculpas, torre capturando em E4, com a sequência provável de checkmate para o campeão baiano Francisco Marota. Francisco Marota é o maior vencedor de finais de campeonatos baianos em todos os tempos. Ele foi campeão baiano durante 25 anos consecutivos. Acreditem você ou não, vocês ou não, não é lenda, é real. Comprovei isso através de pesquisa e encontrando um jornal da época, um jornal de 1959, que fala a respeito justamente dos seus 25 anos de domínio de xadrez baiano, e por coincidência, no ano de 1959, Marota perdeu seu título de campeão baiano para o enxadrista Sérgio Guimarães. Mas, obviamente, Marota continuou jogando xadrez dentro do nosso estado. Muitos dizem que se Marota tivesse disputado campeonatos brasileiros, coisa que ele nunca tentou, ele teria sido campeão brasileiro algumas vezes. Para vocês terem ideia de sua força, o campeão mundial Max Euwe esteve em 2 oportunidades na nossa capital, em Salvador, e jogou 2 simultâneas. Numa delas, Marota jogou e derrotou o campeão mundial. Max Euwe ficou tão impressionado com a força do Marota que o convidou para jogar um match de partidas clássicas. Olha a moral do Marota. Obviamente, eles iniciaram estas 2 partidas, que foram as únicas jogadas, a primeira vencida pelo campeão do mundo, e a segunda partida finalizou num final que não chegou ao fim. A partida não terminou, pois o campeão mundial teve que voltar às pressas para a Holanda. A sua volta foi de navio. E logo após esta saída dele, infelizmente, eles não puderam finalizar a segunda partida. Mas Max Euwe deixou clara a força do Marota, dizendo para ele o que um jogador com sua força faz aqui e não tenta jogar torneios internacionais. É indiscutível a sua força. Eu já tive a oportunidade de analisar várias partidas do Marota e realmente ele foi um jogador muito forte. Esta partida é extremamente convincente, ela deixa clara a sua força. Inclusive, esta partida, ela contou não só com esta minha análise, mais simples, mais condensada, mas também com a análise mais profunda do grande mestre internacional Eric Elis Casas, que era um grande mestre europeu, que veio durante o período de guerra viver no Brasil, e olha a moral do Marota e o reconhecimento também da sua força por parte de um grande mestre internacional. Infelizmente, hoje é a única partida que temos do Marota para oferecer a vocês. Mas felizmente eu encontrei e pude trazer e pude resgatar a sua história e manter viva na internet através do YouTube e deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero encontrá-los numa próxima análise. Até o próximo vídeo.